Oi, tudo bom? Aqui é o João Francisco do Pare de Fumar Método Definitivo. E nesse breve vídeo eu vou te mostrar os segredos que impedem você de parar de fumar definitivamente e sem recaídas. Eu também vou mostrar por que parar de fumar sem remédios, adesivos ou chicletes é a opção que realmente vai fazer você se livrar do vício em nicotina. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe qual é o principal medo dos fumantes? Tentar parar de fumar e não conseguir. Além de ser o maior medo, é o mais comum. E eu garanto que o que eu vou te contar aqui vai fazer você perder o medo de largar o cigarro. Assim como lidar com a dependência física e psicológica de um modo tranquilo, ao ponto de você se livrar do vício sem grandes angústias. Não importando se você é um fumante compulsivo ou iniciante. Mas antes, eu gostaria que você soubesse se esse vídeo é para você ou não. Esse vídeo não é para pessoas que estão procurando um remédio mágico para parar de fumar. Se você pensa que isso existe, eu realmente não quero tomar o seu tempo. Esse vídeo é para quem procura um método eficiente e verdadeiro para largar o cigarro de forma definitiva. Para pessoas que cansaram de promessas falsas e querem uma solução confiável. Além de pessoas que estão procurando algo que faça sentido, ao invés de tentar diversas fórmulas duvidosas. Você sabia que a taxa de sucesso de quem tenta parar de fumar usando adesivos é de apenas 6%? Chicletes é de 5,7%. Remédios é de apenas 3%. E a combinação entre remédios mais chicletes ou adesivos fica em torno de 7% de sucesso. A verdade é que esses produtos têm um percentual de sucesso tão baixo porque eles são ferramentas para parar de fumar, e não um método. A ferramenta é algo que pode ser usada para potencializar os resultados de um método, mas sem o método, a ferramenta não adianta de nada. O melhor exemplo para mostrar a diferença entre ferramenta e método é a história do martelo. Imagine que você nunca tenha visto um martelo na sua frente e que você tem que pregar uma madeira. Você não vai conseguir fazer isso com eficiência, e talvez nem consiga. Isso porque você tem a ferramenta, mas não entende o método. Agora, olha o que acontece quando você tem a metodologia certa, mas não tem o martelo. Рука настоящая, ничего не подложено. Esse vídeo que você está assistindo é justamente sobre isso. Assistindo-o até o final, você entenderá toda a metodologia necessária para deixar de ser um fumante compulsivo e se tornar um não fumante. Sempre que mostro o exemplo do martelo, as pessoas que já tentaram parar de fumar usando ferramentas como chicletes, adesivos ou remédios começam a se dar conta de que foram iludidas, já que não sabiam nenhum dos passos necessários para parar de fumar antes de comprar o tratamento. Elas apenas depositaram toda a sua vontade e expectativa de largar o cigarro em uma única ferramenta. Eu posso afirmar que a grande maioria das pessoas que procuram o parem de fumar método definitivo já sofreram com isso. E o problema que a gente identificou foi que a cada falha elas não perguntam para si mesmas se a forma na qual elas estão tentando parar de fumar é a mais correta. As desculpas criadas para justificar a recaída nunca envolvem a ferramenta, só ferem a autoestima do fumante. São desculpas como comodismo. Eu não estou numa época fácil da minha vida. Comparação. Ah, mas o fulano também não conseguiu parar. Negação. É que eu realmente gosto de fumar. E a terceirização. Ah, mas a culpa foi do Beltrano que fumou na minha frente, senão eu não teria tido a recaída. E infelizmente é isso mesmo. A maior parte de todas as tentativas mal sucedidas na hora de parar de fumar são porque as pessoas não sabem que existe uma fórmula, uma metodologia para parar de fumar. As pessoas que seguem o Pare de Fumar método definitivo param de dar desculpas para as recaídas e tentativas falhadas e começam a resolver o verdadeiro problema. Se você seguir essa metodologia à risca, do início ao fim, suas chances de sucesso pulam para 91%. Isso tudo porque todos os passos são planejados para que você cumpra cada etapa corretamente. Alguma das vezes que você tentou parar de fumar você fez um planejamento? Provavelmente não, né? A verdade é que não há como esperar um resultado satisfatório sem planejamento em nada que você queira fazer na sua vida, inclusive parar de fumar. A base do planejamento para largar o cigarro são 4 pilares. Para passar por eles você precisa cumprir apenas 10 etapas. Fique aqui comigo que eu vou te revelar tanto os 4 pilares quanto as 10 etapas e também vou te mostrar por que o efeito brigadeiro é responsável pela maioria das recaídas. Mas para tudo isso fazer sentido, antes eu preciso te contar um pouco da minha história com o método definitivo. Eu, assim como você, já fui enganado pela indústria tabagista, me viciei em nicotina e entreguei rios de dinheiro para eles, além de jogar minha saúde fora. E antes de eu parar de fumar definitivamente, eu também já havia tentado diversas vezes, com todos os produtos que você possa imaginar, adesivos, chicletes, acupuntura e até remédios. Todas as vezes que eu tentei, eu falhei, e a cada vez que eu falhava, eu me sentia um fracassado, me deprimia e acabava voltando a fumar cada vez mais. Na verdade, isso funciona como uma bola de neve. Eu parava, fracassava e voltava a fumar mais e mais.
Além disso, a cada nova tentativa eu acabava fracassando cada vez mais cedo, e sempre voltava fumando mais do que antes. Isso prejudicava minha autoestima e acabava fazendo eu ver o objetivo de largar o cigarro cada vez mais distante. Toda recaída me fazia pensar o quão distante seria a próxima tentativa. E por acaso, isso se parece com você? Isso acontece com todo mundo. Mas comigo, o pior efeito do cigarro foi o que eu chamo de distanciamento. Eu acabei me afastando de atividades que gostava de fazer e, consequentemente, de amigos. Eu adorava praticar esportes, mas depois de um tempo meu desempenho caiu e eu já não rendia a mesma coisa. Praticar qualquer atividade, a partir daquele momento, já não era prazeroso. Na época, essa transição de atleta para sedentário pareceu muito natural, como se fosse parte da minha vida. Por isso que, na época, eu acabei nem pensando em um motivo. A verdade é que eu estava ficando depressivo, me isolando de todos os meus amigos e deixando as coisas que eu gostava de fazer para trás. Além desse efeito, passei por diversos outros, provavelmente os mesmos que você. O bom foi que quando eu estava em uma época bastante conturbada da minha vida, eu resolvi dar um basta. Meu primeiro desafio foi largar o cigarro. Foquei todos os meus esforços e recursos e comecei a estudar muito sobre o assunto, no Brasil e nos Estados Unidos. Estudei muitas técnicas, metodologias e ferramentas, até que encontrei o Pare de Fumar método definitivo. E o resultado do meu aprendizado é o que eu vou passar para você nesse vídeo. Assim, você vai voltar a ter domínio sobre suas próprias vontades, conhecendo cada gatilho que fazia você continuar um fumante e também como largar o cigarro de uma vez por todas. Ao entender toda a metodologia, você não vai mais colocar a culpa do seu fracasso na sua rotina de trabalho pesada, nem nas suas preocupações, e muito menos colocar a culpa do fracasso em outra pessoa. Você vai ter a oportunidade de parar de fumar definitivamente e o resultado será um mérito seu e só seu. Assim como todas as pessoas que eu vi largarem o cigarro utilizando o método definitivo até o momento que gravei esse vídeo.